prestes a assistir a uma palavra abençoada. Amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados. Amém? Deus abençoe vocês. A Bíblia junto comigo, abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do Evangelho de São Lucas. Evangelho de Lucas. Alguém aceita água? Evangelho de São Lucas, no capítulo... Evangelho de São Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5, onde nós vamos meditar na palavra de Deus antes de orar. Muito bem, está escrito assim, versículo 12. Lucas, capítulo 5, versículo 12. E aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Muito bem. Irmãos, nós lemos um texto da palavra que nos mostra, que nos fala de um milagre extraordinário. A cura de um leproso. A lepra era uma das doenças mais cruéis que existia na época. Hoje, com a ciência já avançada, a lepra hoje ainda existe, mas ela está controlada, porque hoje ela tem cura, né? Eu trabalhei lá em Ubá 2 anos, e lá perto de Tocantins, tem lá uma vila, me fala a memória, me parece que é Vila dos Leprosos, negócio assim, se não me fala a memória. Então, eu cheguei até a visitar esse local. Hoje está muito bem arrumado, hoje está muito bem equipado, e eu fui levar até daqui de Juiz de Fora, eu fui levar roupa, calçado, lá para esse lugar, que me fala a memória. Então, muitas pessoas ali, há anos atrás, 20, 30 anos atrás, muitas pessoas que moravam ali, já faziam do local a sua residência, eles perdiam braço, perdiam mãos, perdiam orelha. Era uma cena assim muito desagradável, porque a lepra, ela não tinha controle, não tinha cura. Então, além dela ser cruel, por ser mortal, ela também provocava na pessoa uma tristeza, uma angústia muito grande, porque ela isola a pessoa, ela tira a pessoa do convívio social. Uma pessoa leprosa, ela era afastada da sociedade, ela era tirada do meio social, porque a lepra era uma doença contagiosa. Era contagiosa. Então, as pessoas que tinham lepra, eles sabiam que eles estavam condenados à morte e condenados a morrerem solitários, sozinhos, porque ninguém, nem a família podia socorrer.
nem a família podia visitar, por causa do grande contágio da lepra. Lá em Jerusalém, naquela região, havia um lugar chamado Arraial dos Leprosos. Então as pessoas, eles moravam, vários leprosos, eles moravam nesse lugar e a família vinha e colocava a comida, às vezes roupa, e colocava lá num determinado lugar e se afastava, ficava de longe olhando. Aí vinha aquele membro da família, pegava comida, pegava roupa, e a única coisa que ele podia fazer era dar um adeus, dar um tchau para a pessoa, porque olha que tristeza para as pessoas. E, segundo a Bíblia, a palavra de Deus mostra que a lepra, ela tem uma simbologia com o pecado, com o pecado. Então, a lepra é símbolo do pecado. Então, a pessoa que era leprosa, ele carregava sobre si não só a crueldade de saber que iria morrer, não só a crueldade de ficar isolado, mas também ele carregava o peso de uma maldição. Porque todo mundo que viu o leproso, você está doente porque você pecou, você está doente porque você é maldito, você está doente porque você é amaldiçoado. Olha a vida de um leproso como é que era. Então, nós temos aqui nesse relato bíblico que aconteceu que quando Jesus estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra apareceu. Então, olha, logicamente, a lepra não se espalha rapidamente no corpo. Vai aparecendo aquelas manchinhas e aquilo vai se alastrando. Como não tinha cura, na época não tinha remédio, então o que acontecia? A pessoa, a cada dia que passava, a lepra ia tomando conta, até começar a cair os membros do corpo. Cai dedos, cai mãos, cai orelha, cai nariz, cai os lábios, até atingir um órgão letal e a pessoa perder a vida. Então, o sofrimento até morrer era muito terrível. Era muito terrível quando uma pessoa era possuída por uma lepra, porque a palavra de Deus mostra lá em Levítico, capítulo 13, do verso 44 até o 46, mostra como que a pessoa vivia. Leproso é aquele homem imundo. Imundo está, o sacerdote o declarará totalmente por imundo, na sua cabeça tem a praga. Também as vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas e a sua cabeça será descoberta. E cobrirá o lábio superior e chamará imundo, imundo. Então, todos os dias em que a praga houver nele, será imundo. Imundo habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Então, olha a tristeza da pessoa que tinha a doença chamada lepra. Era um quadro realmente terrível, era um quadro comovente, porque o leproso não tinha chance. Sabia que a sua sentença de morte viria, e de forma isolada, e também espiritualmente ele estava condenado a uma maldição. Ele era considerado imundo. Então esse moço, que agora já não estava mais com
pequenas manchas do corpo, agora todo o seu corpo estava coberto de lepra. E quando uma pessoa via, uma pessoa leprosa não podia ficar andando na rua. Ele não podia. Se alguém visse um leproso, todo mundo corria dele. E nós estamos vendo hoje, nós estamos vivendo numa sociedade que está doente. Nós estamos vivendo numa sociedade doente. Doente no estado físico, doente no seu estado moral, doente no seu estado espiritual. Um dia desses eu vi um rapaz, só porque ele tinha a pele diferente de outras pessoas, ele fez um experimento social. Ele falou assim: eu vou ver como é que está o estado das pessoas, para ver se elas estão ainda desarmadas. Quando se fala desarmada, não é porque está andando com arma, é desarmada no sentido mental, né, psicológico, emocional. Então ele começou a andar na rua, vinha gente na sua frente e vinha gente na parte de trás. Então ele abriu os braços e aí vinha na direção das pessoas, as pessoas iam desviando dele. Eu quero dizer, passou umas 2 ou 3 dezenas de pessoas na frente dele e todo mundo desviou dele para não dar um abraço. Ninguém quis dar um abraço, nem pegar na sua mão. Para você ver como é que nossa sociedade, ela está doente não só fisicamente, mas ela está doente moralmente, ela está doente espiritualmente, ela está doente mentalmente, porque as pessoas hoje já andam com todos os antissépticos na mão, na bolsa, vai pegar uma coisa, já joga o álcool na mão, porque todo mundo já está assustado com tudo, principalmente depois que aconteceu essa pandemia. Então, irmãos, nós estamos vivendo no meio de uma sociedade que está doente no sentido físico, no sentido moral, no sentido espiritual, no sentido psicológico, porque as pessoas não querem mais se aproximar. Tosse num ambiente fechado para você ver, todo mundo já começa a olhar. E se der, todo mundo já sai dali. Nós estamos assim, a sociedade está assustada. Então, eu quero mostrar para você que o Senhor Jesus, quando esse moço, que naturalmente ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar, porque é muito importante quando nós propagamos que Jesus é o Salvador, que Jesus é o médico dos médicos, que Jesus é aquele que resolve os problemas, Jesus é aquele que dá solução para todo problema, Jesus é o libertador, Jesus é o que transforma, Jesus é aquele que muda a história de uma pessoa, mesmo que a pessoa naquele momento, ele não aceite, ele não acredite, mas amanhã, quando ele estiver enfrentando uma adversidade, ele vai lembrar, opa, alguém me falou desse Jesus que resolve problema, alguém me falou desse Jesus que traz solução. Então, esse moço, talvez alguém tenha falado para ele de Jesus, mas ele não sabia quem era. E aqui nesse texto, ele encontra-se com Jesus. Aí a Bíblia diz que ele, vendo Jesus, depois de ter ouvido falar dele, mas talvez ele tivesse uma surpresa, ele foi surpreendido, porque quem sabe ele pensou que Jesus ia fugir dele como tanta gente fugiu, né? Como tantas pessoas fogem ao ver um leproso, ao ver um doente, ao ver alguém usando uma máscara, ou ver alguém com uma deficiência física, uma deficiência mental. As pessoas fogem, as pessoas não querem saber, as pessoas não querem
problemas. Então, mas Jesus foi diferente. Ele vê Jesus e qual atitude que ele faz? Ele prostra, ele prostrou-se com o seu rosto no chão. Esse gesto, talvez ele já estava cansado de ser humilhado, cansado das pessoas fugirem dele, e talvez aquele gesto de se ajoelhar foi assim, pensando: olha, eu não vou te esbarrar, eu não vou colocar as mãos em você, eu não vou me abraçar em você, eu não vou te agarrar para você fugir de mim. Então ele cai com o rosto no chão, ele se prostra, ele se ajoelha, mostrando que agora ele está rendido, que ele não vai tocar em Jesus, que ele não vai tocar na pessoa, porque talvez ele nem sabia que Jesus poderia resolver o problema, ele ouviu falar de Jesus. Então, ele se ajoelha e adora o Senhor, e aí ele mostra nessa prostração, ele mostra humildade, Muitas pessoas estão sofrendo porque são orgulhosas. Muitas pessoas não têm os seus problemas resolvidos porque acham que são melhores do que outras pessoas. Eu me lembro quando nós chegamos para Juiz de Fora em 83, e começamos a obra de Deus ali na Benjamin. Alugamos um auditório, ele era estreitinho, tinha uns 7 metros de largura para os 40 de comprimento. Mas só que o telhado dele era aquele telhado antigo, telhas pesadas, telhas de areia com cimento pesada. Então os caibros, eles estavam tudo envergados assim, parecia que ia desabar. Então o que nós fizemos? Sabia que o auditório estava seguro, o telhado. Então, mas para não assustar as pessoas, a gente enfeitou ele com bandeirinha para ninguém ver os caibros, como é que estava a situação. Mas não tinha perigo, ficamos lá 5, 6 anos e nunca caiu uma telha. Então, aí encosta um carrão na porta da igreja, um carro de luxo, que a pessoa estava doente, e alguém falou que Deus estava curando, fazendo muitas curas ali, e estava mesmo. Pessoas vomitando obra de macumba, pessoas sendo curadas de câncer, todo tipo de doença. Aí, quando parou o carro na porta, ela olhou, falou: não vou entrar nisso aí não. Aí falou: fala para o pastor vir aqui orar para mim dentro do carro. Eu fui lá, não teve problema nenhum. Eu fui lá orar para ela dentro do carro. Fiz oração para ela dentro do carro. Mas em outro caso, para você ver, eu não sei o que aconteceu com ela, se ela recebeu, se ela não recebeu. Porque aqui nós estamos vendo a atitude de um homem que, ao se prostrar, ele mostra totalmente uma pessoa rendida, uma pessoa humilde diante do Senhor, e o adora. Eu me lembro que o telefone tocou lá em casa, e uma pessoa que morava no centro da cidade, não vou falar a rua, no centro da cidade, falou, e ele me conhecia, ele falou: pastor Daniel, você pode vir aqui na minha casa? É uma casa chique, uma casa de luxo. Falou: eu vou. Porque o meu irmão, que mora no Rio, ele está doente, nós fomos buscar ele, porque já tudo quanto é médico olhou ele e não resolveu, nós trouxemos ele para cá. Você pode passar aqui? Falei: eu vou na sexta-feira, eu vou aí, antes de descer para o culto, eu desço mais cedo e passo na sua casa. Aí fui para lá. Onde chegou lá, era irmão dessa pessoa, ele estava com uma dor abdominal
que nada parava aquela dor. Ele tem sobrinhos que é médico, trabalhava em várias cidades aqui, vários sobrinhos médicos. Chamaram os sobrinhos examinaram, não acharam nada. E falou: tio, aí fizeram uma receita, falou: vai lá, busca isso, que nós vamos aplicar nele. Aí quando ele olha, quando ele lê, porque ele é uma pessoa entendida, estava lá escrito morfina. Falou: morfina? Falou: é, tio, vai lá e busca, nós vamos aplicar nele, porque nós estamos desconfiando que pode ser uma coisa mais séria. Falou: então, vocês são médicos, nós vamos lá. Aí foi lá, comprou, trouxeram e aplicaram e ficaram esperando. Daqui 5 minutos o senhor levanta dessa cama e vai jogar bola, vai brincar com a gente no quintal ali. Aí aplicou a morfina. O doutor Vinícius está aí, sabe que é um dos medicamentos mais fortes para a doença mais dolorosa que possa existir. Aliás, acho que a última, né? Acho que depois dessa aí, acho que não tem mais nada, né? Aí aplicou nele e ficou esperando. Deu 5, deu 10, deu 20, deu 30. E ele continuava: ai, eu não estou aguentando. Aí o irmão dele falou assim: posso chamar alguém aqui para fazer oração para você? Faz, gente, faz o que vocês quiserem, que eu não estou aguentando mais. Aí foi onde o telefone toca lá em casa. Aí eu marquei. Quando eu cheguei lá, ele me contou tudo o que aconteceu. Aí eu falei: nós vamos orar. Quando eu comecei a orar, o demônio pegou a mulher dele, que estava na beira da cama, e falou: eu vou matar ele, sou eu que estou no corpo dele. Está dando para entender, irmãos? Quando a pessoa tem doenças, nem todas as doenças são do diabo, mas quando é uma obra maligna, quando é uma obra de macumba, só a mão poderosa de Deus para desfazer, só Deus para libertar. Não adianta remédio, o remédio mais forte que existe não dá solução. Aí quando nós começamos a orar, o demônio começou a gritar no corpo da mulher, todo mundo ficou assustado, os sobrinhos tudo chorando, todo mundo chorando. Aí expulsamos o demônio falou que tinha ganho trabalhos para poder destruir a vida dele. Aí quando o demônio saiu, quando o demônio foi expulso, ele levanta da cama sem nenhuma dor. Ele foi lá com o irmão dele, com os sobrinhos dele, me levar até o portão para me ir embora. O sorriso vinha até na orelha, porque não tinha dor nenhuma, porque Jesus é o médico dos médicos, Jesus é o libertador, Jesus é aquele que opera milagres, Jesus é aquele que faz maravilhas. Então, a humildade é importante. Um homem quase que perdeu a sua bênção por falta de humildade. Seu nome, Naamã, ele estava com lepra. E quando ele vai a Israel, oferecendo na sua carruagem dezenas e dezenas de presentes, como ouro, prata e vestes caríssimas. Quando ele chega lá na casa de Eliseu, o moço fala assim: ó, tem um homem aí que está leproso, ele veio lá da Síria, ele era um homem importante, ele era o general do comandante do exército do rei da Síria, ele era comandante do seu exército, ele foi lá a mando do rei. E quando ele chega na casa de Eliseu, com a carruagem cheia de presente, cheia de prata, cheia de ouro e cheia de roupas caras, o moço de Eliseu veio atendê-lo e falou: olha, eu sou lá da Síria, eu sou o general Naamã, fala com o profeta que eu vim aqui, para que ele ore por mim, porque eu estou com lepra. Aí o moço de Eliseu foi lá e avisou para Eliseu, aí Eliseu nem saiu lá na rua, só falou assim: olha, fala com ele para mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Quando falou para mergulhar 7 vezes no Rio Jordão,
Ele falou, eu não vou fazer isso não. Mergulhar nesse rio aí, nesse rio poluído, de forma nenhuma. Eu não vou mergulhar. Se ele tivesse falado para mim mergulhar 7 vezes no rio Farpar, no rio da Síria, que são límpidos, que são rios de água cristalina, eu saía daqui e já ia para lá. Mas mergulhar no Jordão, ele ia voltar leproso por causa do orgulho. Ele ia voltar leproso por causa da falta de humildade. E quantos estão assim? Não querem ceder. Às vezes tem um monte de preconceitos, um monte de barreiras que precisam ser retiradas para que ele possa chegar até Jesus e saber que Jesus é a solução do seu problema e a cura da sua enfermidade. Porque nas coisas de Deus é diferente das coisas dos homens. No reino de Deus é tudo o contrário do reino dos homens. Por exemplo, no reino dos homens, se você quer mandar, então você tem que subir e às vezes usar até pessoas como degrau para você subir. Mas no reino de Deus fala assim, quem quer ser o maior, que seja o menor. No reino dos homens, se você quer ser servido, tenha bastante dinheiro e você será servido. No reino de Deus, se você quiser ser servido, comece a servir primeiro. É tudo diferente do reino dos homens. Então Naamã, ele ia voltar para casa leproso por falta de humildade. Aí os soldados que foram com ele, Naamã, ele não pediu nem um presente dos que o senhor trouxe. Olha quanto ouro o senhor trouxe aí. Ele trouxe dezenas de quilos de ouro. Ele trouxe dezenas de quilos de prata. Ele trouxe dezenas de peças de roupas caríssimas. Olha, Naamã, ele não pediu nada disso do Senhor. Ele mandou o Senhor só mergulhar 7 vezes no Jordão. Faz o seguinte, eu desço com o Senhor lá e mergulho junto com o Senhor. Mas vamos descer lá. Teve que insistir para ele. Ele estava morrendo, ele estava leproso, ele iria morrer. Ele teria que ficar isolado, ele iria morrer sozinho. Mas o seu orgulho estava impedindo ele de ser curado. E quantos estão por aí assim? Quantos estão aí? Eu não vou em tal lugar. Eu não vou em determinado lugar. Então, irmãos, quando ele mergulha, quando ele resolve descer, por insistência dos soldados que estavam a seu serviço, quando ele mergulha, na 7ª vez que ele sobe, do 7º mergulho, a sua pele já veio curada como pele de bebê. Não tinha mais lepra. Por quê? Porque ele venceu o orgulho. Aí ele volta na casa de Eliseu e chama Eliseu e fala, olha como é que eu estou, totalmente curado. Já imaginou se ele não vence esse orgulho? Ele voltaria doente? Aí ele manda Eliseu pegar o que ele quisesse na carruagem, tanto o ouro quanto a prata, quanto ele quisesse, e quantas peças de roupa ele quisesse. Eliseu falou assim, olha, pode voltar para sua casa, para sua cidade, para sua terra com o seu presente. Ele viu Eliseu, um homem de Deus. Ah, se fosse hoje, em alguns lugares por aí, né? Eu acredito que ele ficaria sem a carruagem, sem os cavalos, ele ia a pé para a Síria. Ele ia a pé para a Síria. Porque a pessoa ia crescer o olho daquelas barras de ouro, ia crescer o olho daquelas barras de prata, ia crescer o olho naquela carruagem bonita, toda enfeitada, de madeira de lei, ia crescer o olho naqueles cavalos de raça, naqueles cavalos
lá da Arábia, né? Cavalos árabes, bonitos. Eles iam crescer o olho, deixa o cavalo, deixa a carruagem, deixa o ouro, vai a pé para casa. Tem muitos que falam assim, ó, vai, deixa tudo aqui, vai a pé para sua casa. Porque a pessoa se aproveita do estado emocional de debilitação da pessoa. A pessoa está debilitada. E a pessoa se aproveita. Eliseu falou, olha, o seu presente pode voltar com você para a Síria. Eu não quero nada. Não quero um grão do seu ouro, não quero um grão de sua prata, não quero uma peça de roupa. Pode voltar tudo. Aí naquela hora aquele homem converte. Ele se converte e fala assim, olha, por favor, então faz o seguinte, me dá um pouquinho da terra de vocês aqui, que eu vou levar numa sacolinha um pouco de terra, para me lembrar do Deus de Israel, do Deus de vocês, porque esse Deus é maravilhoso, e lá na minha terra nós adoramos o Deus Dagom, e o meu rei, ele tem problema na perna, e às vezes ele me chama assim para levá-lo para adorar o Deus Dagom, e às vezes eu tenho que, ele escora em mim, eu tenho que entrar no templo, e às vezes eu tenho que até ajoelhar com ele, porque o joelho dele tem problema. Então eu quero dizer uma coisa para você, quando eu estiver entrando no templo de Dagom, eu não vou estar adorando Dagom, eu vou estar adorando o Deus de Israel, porque ele me curou, ele é Deus vivo, ele é Deus verdadeiro. Então eu quero um pouquinho de terra para me lembrar, para me nunca esquecer do Deus de Israel. E quando eu estiver lá ajoelhado, eu não estou adorando Dagom, eu estarei adorando o Deus de Israel. Aquele homem voltou para casa convertido, transformado. Não levou apenas a sua cura física, mas levou sua cura espiritual, sua cura emocional. Porque Deus é Deus. Quando Deus faz uma obra, Ele faz completa. Ele cura o seu físico, Ele cura o seu espírito, Ele cura a sua alma, Ele cura a sua mente, Ele cura as suas emoções. Ele transforma a sua vida, Ele vai colocando cada coisa no seu lugar, Ele vai consertando o casamento, Ele vai consertando os seus relacionamentos, Ele vai consertando tudo, porque Ele é um Deus que começa uma obra e Ele vai até o fim. Aleluia! Glória a Deus. Ele se curva perante Jesus. E ele pergunta, e ele fala para Jesus, Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. Ele faz essa súplica, se quiseres, bem pode limpar-me. Às vezes eu vejo pessoas orar assim, Senhor, se eu mereço isso, faz isso para mim. Irmão, nem eu, nem ninguém somos merecedor de nada. Nós não somos merecedor de nada. Mas por que Deus faz? Porque Ele é misericordioso. Deus é amoroso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Ele faz o milagre, porque Ele quer fazer. Você pergunta assim, pastor, eu tenho um problema de saúde, será que é da vontade de Deus me curar? Será que é da vontade de Deus me curar? Vamos ver se é da vontade de Deus te curar. Isaías 53, 4 e 5, vamos ver se é da vontade de Deus que você seja curado. Olha aí que está escrito aí, verdadeiramente Ele tomou sobre si, Ele quem? Jesus Cristo. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades.
e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, o que aconteceu? Fomos, já aconteceu, fomos curados. Não será curado, vai acontecer a cura, não, fomos curados, já foi pago, a sua cura já foi paga, a nossa cura já foi paga, a cura de você que me assiste pela rede social, a sua cura já foi paga, ele levou a sua enfermidade, ele está dizendo para você que a sua cura já foi paga, aleluia. Se a cura foi paga, o que é preciso fazer? Fazer o que esse moço fez. O que ele fez? Ele colocou essa fé viva em Jesus. Porque tem pessoas que têm uma fé morta. Mas ele colocou uma fé viva. Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me curar. Ele colocou uma fé viva em Jesus. E isto era um desejo ardente e sincero dele tornar-se limpo. Porque você sabia que tem pessoas que não querem ser curados. Tem pessoas que não querem ser curadas, por incrível que pareça. Porque às vezes tem pessoas, por exemplo, se eu ficar curado, eu não recebo mais visita. Irmão, não é melhor a gente sair para visitar do que ficar recebendo visita? Tem pessoas que a cabeça dela, ela já se acostumou com a enfermidade e às vezes a pessoa gosta de ficar sendo chamada de doente, gosta de algum milindre, gosta de ouvir coisas assim, olha, coitadinha, ela é uma coitada, está sofrendo muito. Ah, é verdade, sofre muito. Ela nunca ela vai querer ser curada. Ele colocou uma fé viva, eu quero ficar curado. Senhor, eu quero ficar livre disso aqui. Tem uns que falam assim, não, tem uns que já até inventa doença para poder encostar, se aposentar. Ah, eu estou com muita doença. Tem outros já até simula ser um paralítico. Quantos casos eu já vi da própria denúncia em televisões, em jornais, a pessoa chega lá no lugar onde ele vai ser atendido, ele chega numa cadeira de rodas, empurrada por alguém, e quando ele volta, ele já 2 quilômetros à frente, ele já levanta da cadeira de roda, dobra ela, põe no carro que está lá esperando ele lá na frente e vai embora. Ele não era paralítico, ele não era doente, mas ele se faz doente. Quando uma pessoa usa essa falsidade, ele está trazendo, ele está chamando doença para si, porque na sua palavra há poder. Quando você fala assim, eu sou doente, todos os seus sistema nervoso, ele já começa a preparar para ficar doente, para combater a enfermidade. Você pode falar, você pode estar alegre, faz um teste para você ver. Você pode estar alegre, aí você levanta e fala assim, hoje eu estou triste. Daqui a pouco você está triste, porque todo o seu sistema comunica com o seu cérebro que você está triste. Aí todo o sistema começa a se preparar para ficar doente, para ficar triste. Está dando para você entender? Então como é que nós driblamos isso? Está triste? Eu estou alegre. Estou alegre. Aí a tristeza vai embora, porque o seu próprio organismo já começa a entrar em ação para preparar, para derramar a bênção da alegria sobre o seu cérebro. Quando você fala assim, eu estou desanimado, todo o sistema nervoso entra em ação, preparando para desânimo. Há uma mensagem, comunica, os radinhos lá de dentro do nosso corpo começa, preparando para o desânimo, preparando para deitar. Aí a pessoa começa a procurar cama. É verdade ou não é?
preparando para o desânimo, preparando. Aí já começa a caçar a cama. Aí dorme de dia como se nunca aconteceu. Então, irmãos, às vezes tem pessoas que estão doentes, mas não ficam curadas porque não querem ser curadas. Mas aqui o moço, o homem leproso, ele mostra uma fé viva em Jesus, um desejo ardente de ser limpo. E quando ele fala: Senhor, se tu quiseres, bem pode me limpar, Jesus falou para ele: eu quero ser limpo. E o que Jesus fez? Tocou nele. Jesus colocou a mão na sua lepra. Jesus colocou a mão na sua lepra. E a lepra desapareceu. Todo o seu corpo ficou limpo. Aí Jesus falou assim: agora você vai e se apresenta ao sacerdote para que ele te libere. Por quê? Porque a lepra, como eu falei no começo, ele tem a simbologia de uma maldição. A pessoa que era leprosa, ele carregava como se fosse uma maldição sobre ele. E é símbolo de uma vida pecaminosa. Então, como ele carregava a maldição, o sacerdote é que liberava a pessoa, ele examinava a pessoa. Se ele tivesse realmente sem a lepra, então ele fazia a sua oferta, que era pombinhos. Lá está registrado em Levítico, nem vamos ler não, por causa do tempo. Está registrado em Levítico capítulo 14. Depois em casa você lê do versículo 1 até o versículo 3. A pessoa levava a sua oferta como testemunha que ele tinha que fazer. Era pombinhas que ele tinha que ser entregue para a sua purificação, para confirmar a sua purificação. Aí depois disso, o sacerdote falava: pode começar a conviver em sociedade. Por isso que Jesus mandou, porque era lei. Jesus nunca veio para lutar contra a lei, ele veio para cumprir a lei. Hoje não precisa mais, por quê? Porque Jesus, ele é o sumo sacerdote. Se ele te curou, ele já é o sumo sacerdote, ele já te liberou. Ele já te liberou para você viver. Ele já te liberou para você ter uma vida livre. Aleluia. Glória a Deus. E para terminar, a pergunta é: queres ficar curado? Queres ser limpo? Queres ficar livre? Queres ser abençoado? Quero, Senhor, então seja curado. Você que me assiste pela rede social, queres ficar limpo? Queres ficar curado? Então entregue a sua vida para Jesus e Ele vai transformar a sua vida, Ele vai mudar a sua história, Ele vai curar a sua enfermidade, Ele vai te levantar desse leito e você vai pular, porque Ele é o médico dos médicos. Quer ser curado das drogas? Entrega a sua vida para Jesus e o vício não terá mais poder sobre a sua vida. Quer mudar a história do seu casamento? Então entregue seu casamento para Jesus e Ele vai entrar na sua vida e mudar a história da sua casa. Quero ser limpo. Aleluia. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Fiquemos em pé.